Fechamento do mercado nessa quinta-feira, dia 23 de junho. Ibovespa para cima, engolfo de alta, rompendo uma LTB com candle de força. Faltou só um pouquinho de volume, né? Véspera de definição na zona do euro, se vai ter a saída ou não da Grã-Bretanha. Vai sair a divulgação nessa madrugada. Temos agora uma próxima resistência em 51.812, que se superado vai projetar o teste das próximas resistências, né, no 54 até 55 mil pontos. Para o sinal de reversão do Ibov, 50 mil volta a ser um parâmetro de suporte, caso seja perdido, projetará teste de fundo na casa do 48. IFR apontando para cima, quase tudo perfeito, né? Só repetindo aqui mais uma vez, o padrão de volume que não é o ideal. Seria melhor se tivesse um volume maior, crescendo num rompimento para cima. Em relação às blue chips, muito animadas hoje, Petro e Vale, as duas subiram bem forte. A Petro subiu 3,53. Não conseguiu renovar a máxima anterior, mas fechou em alta, perto da máxima, mantendo aqui essa LTA e acima, topo anterior 9,41. Projeção, buscar 10,50, 10,54 no topo. O sinal se perde, né, perdendo essa LTA. O suporte ainda não fica nem na mínima de hoje, né, na mínima de ontem fica melhor. 9,34. Se perdido, seria um sinal ruim para a Petrobras. Então, por enquanto, prevalece o movimento ascendente, mais uma vez falha no volume também, né? Não conseguiu emplacar um grande volume, o mercado vem nesse compasso de espera da decisão na zona do euro. A Vale 5 subiu mais ainda, a Vale subiu 5,09, veio buscar o W, né, o 13,28, fechou acima, favorecendo expansão de Fibonacci para os próximos movimentos aqui, as próximas expansões na casa de 14 até 15 reais aproximadamente, deixando como bom suporte a mínima de hoje, sim, para ela. O primeiro suporte fica no 12,87, se perdido, projeta uma realização de volta até os 12, perto da média de 200 dias. Falta volume também para a Vale, e a FR aponta para cima, favorecendo essa continuidade. A Vale, ainda para quem está olhando a longo prazo, pode se basear nessa linha de tendência de alta como um bom suporte também para o ativo. Dando uma olhada nos destaques de alta de hoje, vou começar com o IBR4, que teve uma... O IBR3 primeiro, que estava em leilão, subindo 100%, voltou, fechou em 74%. Esse percentual dela do fechamento acabou ficando em 35,9% de alta. 35,9%, então, acabou o leilão nesse momento da OIBR3. Elas sempre aí, o IBR3 e 4 agora com destaque, ou de alta ou de baixa. Ela tentou romper a média de 200 e voltou, fechou abaixo do ponto de pivô, que era 1,87, que se fechasse acima teria uma indicação forte aí de retomada de alta. Mas ainda não, por enquanto fica na dúvida, um grande candle, né? Um candle de 100% realmente não é mole. A segunda maior alta ficou com o Gol, né? Depois que teve aquela notícia da entrada de capital estrangeiro, pode chegar a 100%, reverteu a tendência de longo prazo para alta, né? Ela veio aqui, rompeu a média de 200, já fez pivô de alta, rompeu 3,33 e está indo embora. Próxima resistência dela seria na casa de 4,43, deixando como suporte o nível de R$3, onde tem a média de 200. Está subindo com grande volume, ou seja, continua subindo, continua com volume, nenhum sinal de realização para Gol. Para cima e avante, permanece o gráfico. Falando agora da terceira melhor, o IBR4 subiu 13,75%, não fechou o gap, bem diferente a figura, né, o IBR4 em relação ao IBR3, deixou o primeiro suporte agora na mínima de hoje 0,78, depois em 0,68. Ela tinha uma resistência na máxima de ontem, 0,91, respeitou isso, se passar tende a fechar um gapzinho aqui na casa perto de R$1, um pouquinho abaixo até 98, 99 centavos, e pode repicar até 1,20 sem reverter a tendência até de curto prazo, né, que é a tendência de baixa pelas médias. Então isso aqui seria só um repique, o IFR favorece essa pequena correção, mas caso perca o 0,78, o sinal de baixa seria mais forte novamente. E agora falando nas piores do dia, pequenas quedas só, nenhuma ação caindo forte, 0,9 de queda, só menos de 1% de queda em CESP6, vem numa congestão em fundo, caso supere o 12,18 teria uma reversão de curto prazo e poderia buscar resistência em 12,70 até 13,44. Deixou como suportes 11,33 e R$11, arredondando. Segunda maior queda do dia, por que parece São Martinho, né, que vem numa tendência de alta aí de longuíssimo prazo, vem corrigindo um pouquinho, bateu agora há pouco aí a primeira retração de Fibo, então o Harami caindo só 0,74%,
né? Deve estar trabalhando aí para romper a casa dos 53, 54 reais e partir em expansão de Fibonacci para objetivos mais altos, na casa de 58 até 60 reais. O bom suporte ficou na casa dos 50 para São Martinho. E a terceira pior do dia, outra que tem uma tendência clara de alta, é Raia Drogasil, está acima de todas as médias, não renovou máximas hoje, deixou suporte ainda na casa de 60 e depois em 58,60, e caso supere 62,32, teria um pivô de alta, mirando aí a continuidade do canal de alta. A gente pode traçar aqui um Fibonacci, projetando 64,90 até 67,50. Esses foram os destaques das ações do IBX 100 e FR favorecendo mais realizações para a Raia Drogasil, hein, diga-se de passagem. E a gente fecha a análise aí com dólar futuro, dólar N16, fechando com doji mais abaixo daquelas regiões de suporte, né? Abriu com gap de baixa, tem a sombra superior maior, continua em queda, né? A tendência é sempre predominante, né? O que a gente fala. Segue a tendência. Topos e fundos descendentes, está abaixo das médias, maior probabilidade de continuar caindo. A projeção a gente joga aqui para o último movimento, o Fibonacci. Está projetando dólar a 3,27 até 3,18 aproximadamente. Revertendo o sinal para algum repique de alta, caso supere o 3,382, deve ir lá na média, perto do 3,500, a média de 21. Isso aí seria só um movimento normal de repique, sem reverter a tendência de baixa do ativo. O que preocupa um pouquinho é o IFR entrando em zona de sobrevendas. Então, esses foram os destaques de hoje. Obrigado pela companhia e pela atenção de todos. Um grande abraço e até amanhã.